Deus, Ele tem grandes planos para mim, grandes planos para você, centrados na pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Paulo diz isto, escrevendo aos Efésios, lá no capítulo 1, verso 3, Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Perceba Paulo louvando a Deus, porque ele nos abençoou com todas as bênçãos espirituais. Que maravilha podermos entender isto, entender que Deus já nos abençoou, Bênçãos espirituais. Conta-se que Armstrong, aquele homem que pisou a Lua, 25 anos depois, ele faz um agradecimento à equipe que criou a roupa que ele usou, os seus companheiros também usou, para viajarem até a Lua. E ele chama aquela roupa, aquele traje de unidade de mobilidade extraveicular. E então, ele chamando aquela traje de unidade de mobilidade extraveicular, ou UMI, resumindo, né? UMI. Com aquele traje, ele deu os primeiros passos na Lua, e ele ali diz que foi a roupa mais fotografada, foi a roupa mais elogiada. E até ele brincando nos seus agradecimentos à equipe que produziu aquele traje, ele diz que aquilo foi muito bem sucedido, aquela roupa, e pôde até esconder esse homem feioso, né, com as suas brincadeiras, e ele agradece porque aquele traje era um traje resistente, era um traje confiável e, na linguagem dele, um traje fofo, né? Então, agradecendo a equipe que produziu aquilo, que deu segurança a eles, enfim, agradecer. E Paulo, quando ele escreve aos Efésios, ele mostra ali uma majestosa nota de agradecimento, louvando a Deus pelas bênçãos por ele derramadas. Bênçãos tão essenciais, ou muito mais essenciais do que aquele traje que Armstrong usou para ir até a Lua. Sim, Deus nos abençoou com tantas bênçãos. E Paulo, ele chega a argumentar que Deus tem atuado através destas bênçãos, mesmo antes da fundação do mundo. Que maravilha podermos entender isso. Ele tem trabalhado por nós ao longo de todos os séculos, ao longo de todos os tempos, mesmo antes da fundação do mundo, Deus tem trabalhado por mim e por você, derramado bênçãos. E Paulo então louva a Deus por estas bênçãos. Eu e você também devemos louvar a Deus, louvá-lo, porque Deus é grande, Deus é poderoso em nos abençoar. Agradecer. Você tem agradecido a Deus pelas bênçãos? Quando você recebe um presente, você agradece aquele que lhe deu o presente? Nós costumamos fazer isto, não é? Você já olhou para a lista de presentes que Deus lhe tem dado? Eu quero dar uma olhadinha nessa lista com você, resumindo ela. Efésios 3, aliás, 1, 3 a 14.
Tem várias bênçãos ali, eu quero citar ela para você, meu querido ouvinte, meu querido amigo que ouve a rádio Getsemane nesta manhã. E Paulo, ele então começa dizendo ali: bendito Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus. E aí o verso 4 diz que ele nos elegeu antes da fundação do mundo. É uma bênção maravilhosa ou não? Deus nos elegeu. Para quê? Para que fôssemos santos, para que fôssemos irrepreensíveis diante dele, cheio de amor ou em amor. Então, primeiro ele nos elegeu. O verso 5 diz que ele nos predestinou para sermos filho dele. Olha que bênção, irmãos. Ele nos adotou, nos predestinou para sermos filhos de Deus por adoção. Nos adotou. O inimigo nos separou dele. O diabo sequestrou esse mundo, nos separando de Deus. E ele disse: não, eu vou adotar eles. Eles vão ser meus. Você já imaginou que bênção Deus nos adotar? O nosso Pai é Jesus. Ele nos predestinou para ser filho dele. O diabo veio, sequestrou. Aí o que ele fez? Ele nos adota. Não, esse aí, o José, a Maria, o Daniel, o David, o Antônio, ele é meu. Eu vou adotar ele. Eu não vou deixar ele para o inimigo, não. Ele nos adotou. Que maravilha! O verso 6 diz que ele nos adotou para nos encher de graça, de bênção, de misericórdia. Ele nos fez no amado Filho de Deus. Olha, o verso 7 diz que ele nos redimiu. Nele temos a redenção pelo seu sangue. Ora, ele nos adotou. E não apenas nos adotou e deixou, eu vou adotar ele, mas deixa ele quietinho, não. Ele nos redimiu, redenção. E aí eu e você estávamos cheios de pecado. Ele remiu os pecados. Essa remissão do pecado quer dizer, ele tira o meu e o seu pecado. Precisa de bênção maior do que esta? Você já imaginou? Por isso Paulo diz, com toda sorte de bênçãos. E o verso 8 diz que ele tornou abundante para conosco. Deus se tornou abundante para conosco. Em toda sabedoria e prudência. Eita, que bênção! Abundante, saúde abundante, né? Ar abundante, alimento abundante, água abundante. Eu estou falando só das coisas materiais, né? Das coisas necessárias do nosso dia a dia. Quanta abundância, não é? Sabemos que tem pessoas que têm tido necessidades, né? Mas, meus queridos, às vezes as necessidades não são pensadas na riqueza da abundância de Deus para conosco. Às vezes só olhamos a necessidade. Às vezes não olhamos a abundância de todas as coisas. Sim, meus queridos, Deus tem sido abundante com seus filhos em todos os aspectos. E outro, verso 9, diz que ele descobriu o mistério de sua vontade. Ele diz assim, olha, eu não vou ficar com o meu mistério para mim, eu vou revelar. Então ele descobriu este mistério para os seus filhos. Para mostrar para os seus filhos qual era a sua vontade, qual era o seu beneplácito propósito. E aí, quando eu olho para Jesus, olho para a Bíblia Sagrada, eu começo a entender os mistérios da vontade de Deus. Porque ele descobriu, ele revelou. Ele revelou, era mistério. Mas ele foi nos revelando, está nos revelando. Abra a sua palavra, a palavra de Deus, e você vai ver ali os mistérios de Deus revelado para nós. Veja que interessante, que bênção espirituais, ele nos revelar o seu propósito, revelar a sua vontade. O verso 10 diz que ele
quer congregar eu e você e congregar todas as coisas na pessoa de Jesus. Ah, meu amado, ele não quer que eu e você ficamos longe dele. Ele quer nos congregar em si. Que bênção, irmãos. Que bênção. Olha que coisa impressionante. O verso 11 diz que nós somos herança dele. Fomos feito herança nele e dele e para ele. Ah, então eu sou herança de Deus. E interessante que não somos apenas herança de Deus. Ele nos deu uma herança também. É isto. Deus diz, olha, aquele homem, aquela mulher vai ser minha herança. Mas eu vou retribuir isso dando uma herança para ele. A herança da eternidade, meus queridos. É isso que Paulo está dizendo. Ele nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais. Você tem uma herança, meu querido. A herança que eu e você temos não é as coisinhas dessa terra, essas coisinhas vãs aqui, não. É uma herança eterna, tá? Todas as bênçãos em Cristo Jesus. Olha, ele diz assim, olha, vocês precisam de estar firmados nesta pessoa de Jesus Cristo, porque você ouviu o evangelho da salvação. Então Jesus também nos deu o evangelho da salvação. Ele nos deu a bênção do evangelho. Que bênção o evangelho! O evangelho salva, o evangelho transforma, o evangelho ele traz alegria, ele traz paz ao ser humano, ele nos deu a bênção do evangelho. E o verso 13 está dizendo a bênção do evangelho, a bênção da palavra, a bênção da verdade. Ainda mais, ele nos selou com o Espírito Santo da promessa. Ele enviou o Espírito Santo dizendo, ó, o Espírito Santo é o selo, a garantia do que eu estou dizendo, a garantia da sua salvação, a garantia da sua vitória. O Espírito Santo, meu amado ouvinte, ele quer habitar no seu coração, no meu coração, ele quer dirigir a nossa vida, porque ele é a garantia da salvação. Ele diz, eu vou selar o meu filho amado, o meu filho querido, aquele que eu adotei, aquele que eu redimi, eu vou selar ele com o Espírito Santo da promessa, porque este é a garantia de que ele é salvo. Jesus Cristo, meu querido, quer nos dar a redenção, a possessão da sua graça, da sua misericórdia, das suas bênçãos sem medidas. É por isso que Paulo agradece. E por que não eu, não você? Porque nós não sejamos agradecidos a Deus por toda sorte de bênçãos celestiais em Cristo Jesus? Bênçãos espirituais, diz Paulo. Bênçãos espirituais. Paulo aqui, ele então faz um cântico de ações de graça, celebrando as obras do Espírito Santo na vida de todo aquele que crê. Que bênção, meu amado! Como não abrir a palavra de Deus, não abrir o Evangelho e não nos encher da alegria da salvação, das bênçãos espirituais que Ele propõe a mim, a você, que Ele nos dá, que Ele nos enche dessas bênçãos espirituais. E Ele diz, antes da criação do mundo, Deus pensou em mim, Deus pensou em você, Ele nos escolheu, Ele determinou que eu e você fôssemos santos, irrepreensíveis na presença dEle. Ele estava pensando em você antes da fundação do mundo. Ele estava pensando em você. Oi, você que está me ouvindo aí, aonde você estiver, como é que está a sua vida? Não importa. Ele pensou em você. Você está aí na calçada da vida, jogado nas sarjetas da vida. Você está enfrentando problemas diversos, muitos problemas.
Deus pensou em você antes da fundação do mundo. Mas Daniel, ele pensou em mim, me deixa nessa situação. Pergunto para você, você já foi em busca dele? Você já buscou ele de todo o seu coração? Você já buscou fazer a vontade dele, ser santo e irrepreensível? Ele pode mudar essa vida sua, tá? Ele muda. É ele que é especialista em mudar. É isto mesmo. Ele pensou em você antes da fundação do mundo. Ele tem você, eu e todos os bilhões de seres humanos que viveram e que vivem e que viverão. Ele tem esses filhos e filhas como estimados. Estimados, meus amados. Você não é um filho qualquer. Ele não criou você para ser uma pessoa qualquer. Você é estimado por Deus. Isso diz Paulo. Filhos e filhas estimado. Em virtude da criação, mas também em virtude da redenção. Você acha que Jesus passaria pelo Calvário, sofreria tudo o que ele sofreu no Calvário, se ele não estimasse por você? Se ele não tivesse plena estima por você? Você imagine que Deus passaria pelo Calvário? Ele poderia ter me deixado para lá, você para lá, porque nós temos as nossas rebeldias. A gente às vezes tenta se arrogar de bonzinhos, mas nós temos as nossas rebeldias. Mas Jesus olhou para esse homem, essa mulher, esse jovem, essa criança rebelde e disse: ele é meu filho estimado, eu vou redimi-lo. Eu criei, mas eu vou redimi-lo. Ele é meu. Sabe? Desde o princípio, a estratégia de Deus foi nos conceder a sua graça gratuitamente no amado Filho de Deus. Conceder a graça dele gratuitamente. Ah, meu querido, desde eu abrir o olho pela manhã, até o entardecer, até o anoitecer, as 24 horas diárias, os anos de vida que você tem ou terá, entenda uma coisa, ele nos enche de graça e de misericórdia. Você pode estar cego em relação a isto. Eu e você podemos nos cegar em relação às bênçãos espirituais. Eu estou falando de bênçãos espirituais. Mas juntamente com as bênçãos espirituais, vêm as bênçãos físicas, as bênçãos materiais. Em suma, o propósito de Deus Ele quer nos salvar. Ele deseja que sejamos salvos. Ele já nos predestinou para uma única coisa, meu querido ouvinte. Você, olha aí, você que está pensando que não tem mais jeito. Deus predestinou para você, sabe para quê? Para a salvação. Ele predestinou você para receber estas bênçãos que eu já mencionei e centenas de outras bênçãos que eu não consigo mencionar. Ele predestinou para você para ser cheio de bênção. Sua vida está cheia de miséria? Alguém outro dia estava me dizendo: Daniel, lá em casa eu estou numa situação terrível. O diabo tomou conta da minha família. O negócio lá está difícil. Está difícil. Deus predestinou você para ser cheio de bênção. A sua vida está cheia de dificuldade? Está cheia de miséria? Na parte física, financeira, saúde, social, não sei. Deus não predestinou você para isso, não. Sabe por que isso acontece? É porque às vezes nós damos lado ao inimigo. Nós damos. O diabo predestinou eu e você para a perdição. Esse é o que o diabo escolheu. Eu e você, escolhe a mim e a você diariamente para nos fazer perder. Mas Deus é maior. Foi Deus que nos criou. Então ele nos predestinou para a salvação. Ele quer que eu e você sejamos salvos. Nós vamos perder a salvação, nós vamos perder estas bênçãos espirituais que eu mencionei, e as centenas e milhares de outras bênçãos que eu não consigo mencionar, vamos perder se nós escolhermos perder. A escolha de perder estas bênçãos
são minhas e tuas. Hoje mesmo, na pessoa de Cristo Jesus, você pode dar uma guinada na sua vida. É só você escolher as bênçãos, mergulhar de cabeça nas bênçãos de Deus. Elas estão aí. As janelas do céu estão abertas. E Paulo diz que nos abençoou com todas as bênçãos nas regiões celestiais. Que coisa! O que é isso? Nas regiões celestiais. Isto significa nos céus ou no céu. Sabe, essas bênçãos vêm do céu, lá do lugar onde habita Deus, vem do trono de Deus. Nas regiões celestiais, é no lugar dos poderes espirituais de Deus. É de lá que emana estas bênçãos. Do local, do trono de Deus, onde emana as bênçãos espirituais, os poderes espirituais. Lá, é de lá que emana estas bênçãos, porque lá o Pai está assentado. De lá ele governa o universo. De lá, meus queridos, emana o poder. Ou seja, o próprio Cristo diz que ele estaria no nosso coração. Ele vem, ele mesmo habitar no meu e no seu coração. Ele vem nos encher. Sim, os crentes, meus amados, têm acesso às regiões celestiais. Você tem acesso, meu amado. Você tem acesso às regiões celestiais. Paulo, ao livro de Hebreus, ele diz, e outras cartas de Paulo, ele diz que você tem acesso ao trono da graça. Entramos-nos com intrepidez junto ao trono da graça. É um convite de Deus, venha até o trono da graça. Adentre pela fé ao trono da graça. Você tem acesso, meu amado, ao trono da graça, porque de lá emana as bênçãos espirituais oferecidas por Cristo Jesus. Olhe para cima. Adentre agora mesmo ao trono da graça. Estas regiões celestiais têm se tornado lugar de bênção para os fiéis filhos de Deus. É de lá que emana. Mas sabe, mesmo assim, estas regiões celestiais ainda têm sido um palco de conflito, porque o inimigo não quer que você adentre. Ele quer cercar eu e você no caminho. Ele quer impedir que eu e você adentre. O inimigo não gosta das regiões celestiais. Não, o inimigo tem ódio. Porque de lá emana bênçãos, sem medida. Porque lá está o nosso Deus Criador. Está o nosso amado Jesus, Cristo, Salvador. E Deus, o nosso Salvador. E o Espírito Santo, nosso Salvador. Ele governa o nosso coração. O inimigo não gosta das regiões celestiais. Ele não quer que você adentre pela fé as regiões celestiais. Não, ele não quer. Porque ele sabe que de lá tem poder. Lá emana poder. Lá emana bênçãos. Lá emana graça. De lá emana misericórdia. De lá emana perdão, salvação. E o inimigo não gosta de nada disso. O inimigo não gosta de nada disso. Nós fomos escolhidos por Deus antes da fundação do mundo. O que significa isso, meu querido? Você já pensou nisso? Você foi escolhido antes da fundação do mundo? Antes, o salmista diz, que lá, antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu. Paulo fala isso. E o salmista diz que Deus, ele nos via ainda informe. Lá no ventre da nossa mãe, na formação de nossa mãe, no ventre da nossa mãe, lá Deus estava agindo, lá Deus estava formando, tá? Olha, meu amado, nós não podemos perder essas bênçãos. As janelas dos céus estão abertas.
O livro de Malaquias diz que Deus abre as janelas do céu para os seus fiéis filhos de Deus e derrama bênçãos sem medida. E aqui nós vemos Paulo, então, mostrando muitas destas bênçãos espirituais. Você não quer receber? Você não quer ser cheio destas bênçãos? Por que nós estamos travando as bênçãos? Por que nós estamos impedindo? Por que eu e você estamos fechando as janelas para não recebermos bênção? Qual a atitude que você está tomando? Você tem se dirigido a Jesus? Mas talvez, meu querido, você diz, Daniel, eu vou a Jesus, mas às vezes você está assim indo a Jesus da forma que você quer, achando que tem que ser do jeito que você quer, achando que você pode e quer receber as bênçãos mesmo não seguindo os passos. Se você compra um carro, tem um manual. Você compra qualquer objeto, tem um manual. Quando nós seguirmos aquele manual, aquele objeto, ele tem a possibilidade de durar muito mais, né? Durar sem problemas. E nós temos um manual para as coisas. E nós temos um manual para vivermos bem na família, vivermos bem na graça de Deus. Mas às vezes eu quero viver não seguindo o manual de Deus. Amados, Deus tem bênção para derramar, né? Como Paulo mencionou aqui. Ele já predestinou você, ele já redimiu você, ele já fez tudo, já tomou você como herança, como herdeiro, já lhe deu, já lhe garantiu uma herança eterna. Agora, eu não tenho como ter posse dessa herança seguindo o meu manual. Eu preciso de seguir o manual de Deus. Olhe para a Bíblia, esse é o manual de Deus. Este é o manual de Deus, a Bíblia Sagrada e nada mais. É assim, meu querido, seguindo o manual de Deus, que Ele vai nos dar a salvação. Olha, você tem o direito, eu tenho o direito, mas não significa que nós vamos herdar se nós continuarmos seguindo o nosso manual. Tá certo? Já a herança é tua, está garantida, mas você precisa de seguir o manual de Deus. Eu preciso de seguir o manual de Deus. Ele já derrama estas bênçãos sobre os seus filhos fiéis. Mas vamos ouvir o evangelho da salvação, ouvir a voz de Deus, seguir o seu manual para termos a garantia, o direito, o privilégio de termos todas estas bênçãos na pessoa de Cristo Jesus. Amém? Que Deus te abençoe, meu querido. Faça planos. Vá para Jesus. Seja batizado. Vá para Cristo. Vá para a igreja. Não fique aí brincando na vida, não. Ela não nos dá nenhuma garantia de nada. Tá certo? Só Jesus. Só em Cristo Jesus. Vamos orar, Pai querido. Te louvamos, porque o Senhor nos enche de todas as bênçãos celestiais. Louvado seja o teu nome, porque o Senhor pensou em nós antes da fundação do mundo. Nos escolheu, nos predestinou para a salvação. Nos deu a garantia da herança. Nos tomou como herança e nos dá herança. Nos deu o penhor, que é o Espírito Santo, que garante a salvação em Cristo Jesus. Toma-nos em tuas mãos, toma este filho querido em tuas mãos. Talvez alguém que esteja desesperado, aflito, achando que não tem mais rumo à sua vida, achando que é o fim. Mas, Pai querido, age na vida deste. Nós não sabemos as lutas de nossos queridos ouvintes, mas Tu conheces. O Senhor sabe o nome, sabe o endereço, sabe as preocupações. Toma, Pai, esse filho querido em Tuas mãos. E que nós possamos também tomar os Teus conselhos, tomar o manual do céu e seguirmos
para podermos estar cheios da tua graça e das tuas bênçãos. Louvado seja o teu nome por tudo em Cristo Jesus. Amém? Amém. Meus queridos, agradeço a sua sintonia. Espero você no próximo programa, se assim Deus nos permitir. E até lá.